Estamos aqui hoje para conversar com a população sobre o novo sistema de monitoramento do distanciamento social, das coisas relacionadas à Covid, né, à pandemia. O governo do Estado, ontem ainda, esta madrugada, lançou o seu decreto e os seus anexos, que nós da região 10, os municípios da região 10, passamos hoje o dia inteiro estudando e negociando, e vamos aqui hoje apresentar para vocês alguns detalhes. O decreto municipal é o 19.101/21, que já está no nosso site, com todos os anexos, e disso a gente pode tirar basicamente uma frase que eu ouvi aqui que achei interessante. Toda atividade lícita está permitida, com as suas restrições, evidentemente. O sistema é chamado de 3A, porque o Estado pode emitir um aviso para uma determinada região que os indicadores estão aumentando, estão piorando, né? O segundo A é um alerta, em que o município tem 48 horas para montar um plano de ação e implementar esse plano de ação. E o terceiro A é ação. Então, aviso, alerta e ação. Ação, ou o município faz funcionar o seu plano de ação, ou o Estado pode intervir no controle do plano dentro do município. Basicamente, as coisas que a população mais pergunta, né, mais trata, mais quer saber, por exemplo, quadras esportivas, o futebol, o velho futebolzinho, né? Ele está liberado com restrições, sem público para assistir, evidentemente, proibido o uso de áreas comuns, tipo a churrasqueira, dessas quadras normalmente tem uma churrasqueira, isso não pode utilizar. Tem que ter um intervalo de 30 minutos entre um jogo e outro, para não existir aquela aglomeração na troca de equipes. E o banho em casa, né? Não vão querer tomar banho lá no local e aglomerar dentro do banheiro. Então, esse é uma das atividades mais prejudicadas no período todo, está em tese liberado, né? Está liberado, mas com essas restrições. As academias, que também já estavam liberados, passa a ser uma pessoa a cada 4 metros quadrados para os ambientes abertos e uma pessoa em cada 8 metros quadrados para os ambientes fechados. Cinemas e teatros, 50% da lotação. O transporte público municipal e intermunicipal, depois o secretário Adão Castro, que está aqui comigo, vai explicar, vai dar uma explicada geral como é que vai funcionar isso. A música, o setor de shows, de eventos, muito prejudicado nisso, os músicos, os artistas, a música está liberada, por exemplo, no restaurante, né? Está liberada a partir de agora a música ao vivo. E sempre lembrando, pista de dança nem pensar, né? Não tem ocupação da pista de dança, música para os ouvidos, música para ouvir, nos bares, nos restaurantes e similares, né? O autosserviço nos restaurantes pode ser feito agora sem as luvas. Aquela luvazinha que tinha que botar ali no autosserviço para te servir, mas com higienização prévia nas mãos. As missas e os cultos, 50% da capacidade do templo, né, pode ser utilizado. Uma coisa interessante que as pessoas perguntam muito é com restrição na noite, por exemplo. Os decretos anteriores mantinham aquela restrição a partir das 20 horas, os supermercados até as 22. Estas regras agora, deste novo modelo, libera 24 horas por dia. Ontem ainda um dono de academia me perguntava, posso funcionar com a minha academia 24 horas por dia? Sim, está liberado, não tem mais aquela restrição da turma da noite. Tá? Festas, importante também, um setor muito prejudicado na nossa sociedade. As infantis, as sociais, tipo um casamento, né, eventos, 50% da capacidade dos assentos.
dos lugares que tiver no local. Sem dança, né? Sem pista de dança, né? Pode ter música, etc., mas sem pista de dança. Um aviso interessante para os servidores municipais: agora 100% é a capacidade que nós temos para receber, para trabalhar hoje. Todos os servidores, claro, evidentemente aqueles com comorbidade, que têm outros problemas, bom, esses estão fora, mas os demais 100% podem trabalhar, e isso é um decreto administrativo que não está nesse decreto, que nós vamos publicar logo em seguida. Então, rapidamente, as grandes modificações que tem são essas, né? Toda atividade lícita está permitido na nossa cidade. Eu estou aqui também com o secretário da Saúde, o secretário Regis Fonseca, está comigo o secretário João, lá da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o vice-prefeito Dr. Levi, está aqui conosco, o Reison, que é o grande especialista nesses decretos, faz parte do corpo técnico da região 10 e participa muito fortemente nisso. O coronel Flávio, secretário de Segurança, e é importante que se diga isso, as aglomerações continuarão sendo fiscalizadas e continuarão sendo extinguidas. Aglomeração não pode. A responsabilidade nossa é enorme. Os números da saúde, de internação, estão caindo. Porém, a Covid não foi embora, a Covid não acabou. Nós temos que continuar cuidando. A higienização é fundamental. O uso de máscara, álcool gel, o distanciamento, ou seja, não ter aglomeração, é fundamental para que esse plano dê certo e continue. Com relação às questões da Secretaria da Saúde, o secretário Regis está conosco e vai colaborar conosco, dando alguns esclarecimentos importantes para a nossa comunidade. Secretário Regis. Boa noite, prefeito. Boa noite a todos. Vamos iniciar rapidamente, prefeito, falando um pouquinho sobre então a situação das internações no nosso município. Neste momento, nós temos em torno de 90% dos nossos leitos ocupados no Hospital Dom João Becker. Uma situação relativamente estável, né, em comparação do que aquilo que nós vivemos lá em março. Os números hoje, né, estão de uma forma muito mais confortável. Temos também conseguido, neste momento, a transferência, né, de pacientes para outros municípios, o que por um dado momento acabou não acontecendo em virtude da lotação, né, e da ocupação dos hospitais que são referências para o município de Gravataí. Embora o cenário esteja estável e nós estejamos com uma condição mais tranquila no nosso município, nós estamos atentos a todas as movimentações com relação à ocupação de leitos no nosso estado, para que assim nós possamos nos preparar para que eventualmente nós tenhamos que adotar aquelas medidas já realizadas em outra oportunidade que todos vocês acompanharam. Então, temos acompanhado principalmente o aumento de casos no noroeste do nosso estado, e assim a nossa Secretaria de Saúde, a nossa equipe técnica vem monitorando esses números, né, diariamente. Então é importante, né, nós estarmos todos, como o prefeito falou, reforçando os cuidados, principalmente no que diz respeito à higienização de mãos, a utilização da máscara e o distanciamento interpessoal, para que nós possamos desenvolver as nossas atividades com maior segurança e maior tranquilidade. Outra pauta importante, prefeito, eu acho que a população tem nos questionado e perguntado bastante, principalmente com relação à segunda dose da Coronavac. Nós recebemos um quantitativo, realizamos a vacinação da segunda dose neste sábado, e neste momento o quantitativo que temos é apenas para os profissionais de saúde que ainda não realizaram a segunda dose. Durante a semana há a expectativa de que o governo do estado receba mais uma remessa da segunda dose da Coronavac e assim distribua aos municípios e nós, no município de Gravataí, também possamos estar disponibilizando novamente a nossa população. Com relação aos profissionais de educação, nós vacinamos então já os profissionais da educação infantil e das séries iniciais da rede pública municipal e devemos, no decorrer da semana, avançar nos demais grupos com relação ao nosso plano nacional de imunização. Acho que todos acompanharam a decisão do STF com relação ao caso de Esteio,
E a partir daí, a orientação da Secretaria Estadual de Saúde foi para que os municípios seguissem o plano. Então, nós vamos avançar durante a semana para as pessoas com comorbidades acima de 18 anos. Também daremos sequência e vacinaremos a população em situação de rua e os nossos institucionalizados no albergue. E aí, então, até o final da semana, nós devemos retomar a vacinação dos profissionais de educação. Manteremos a nossa população informada, mas daremos sequência na ordem do plano, conforme a orientação, né, do Judiciário e também da Secretaria Estadual de Saúde. Entendemos que até o final da semana, então reforçando, nós devemos retomar a vacinação dos profissionais de educação. Prefeito, com relação à campanha de vacinação, são essas informações e ficamos aí à disposição da nossa comunidade para eventuais dúvidas. Obrigado, secretário Regis. O secretário Adão Castro, de Mobilidade Urbana, que vai participar com o time dele na fiscalização, né, das aglomerações, praças e etc., está aqui conosco para falar um pouquinho sobre a condição de transporte público, que mudou um pouquinho neste novo cenário. Então, secretário Adão, explica aí para a população o que mudou com relação à lotação dos ônibus. Bom, boa noite à comunidade gravataiense, boa noite prefeito, boa noite secretário Regis. O que muda em relação a esse novo protocolo do governo do estado é em relação à ocupação dos ônibus. Então aqui no município de Gravataí nós temos a fiscalização do transporte urbano, né, que é o municipal, que é o nosso ônibus branquinho, que nós fizemos a fiscalização diariamente. Ele está hoje com possibilidade de até 10 passageiros em pé e ele passa então para 20 passageiros em pé. Então, nós podemos ter a lotação de banco, do ônibus comum e mais um limite de até 20 passageiros. Tá? O que mudou em relação a essa questão é que os municípios da região 10, eles juntos podem fazer algum tipo de alteração. Foi o que foi feito no caso do transporte público. E também em relação ao transporte público intermunicipal, que também ficou a cargo de responsabilidade dos municípios essa questão da ocupação, do limite da ocupação dos ônibus. E a região 10 acordou a seguinte situação: os ônibus comuns intermunicipais, então o Porto Alegre, o Ponte, o que vai para Canoas, esse ônibus comum intermunicipal também ficou com limite de ocupação de até 20 passageiros, 75% da capacidade máxima do ônibus. Tá? Em relação ao direto, que é o ônibus executivo, o metropolitano executivo, esse então ficou com a capacidade de banco. Então, no caso, não pode ninguém em pé, no direto ou semidireto, que vai a Porto Alegre, né? Aqui nós temos algumas linhas que fazem esse tipo de transporte. Então é a lotação de banco. Isso quer dizer que não pode ninguém em pé nesse tipo de transporte executivo. Basicamente é isso que nós temos em relação às mudanças. O restante continua igual, que é a exigência da higienização dos ônibus a cada viagem, que é o que nós fizemos a fiscalização, a questão da ocupação que eu agora explanei para vocês. Em relação a também o dispenser de álcool em gel nos ônibus deve possuir, né, para que as pessoas façam a higienização, neste caso tanto a tripulação quanto os passageiros. O uso de máscara é obrigatório, tá, pessoal? Não pode usar o transporte coletivo sem o uso da máscara, 100%, né, tampando boca e nariz, certo? Além disso, também, pessoas com alguns sintomas gripal, né, não devem usar o transporte coletivo. Tá? Devem evitar de usar o transporte coletivo nessa situação. Tá? Os cuidados básicos, na verdade, de etiqueta, quando por acaso a pessoa tiver algum princípio de tosse, é sempre tentar virar o rosto, né, para não tossir em direção aos outros passageiros. Essas questões básicas continuam ainda válidas. Bem, então o ônibus comum passou a 75% da capacidade máxima, que isso seria em torno de 20 passageiros em pé, e o ônibus executivo, o direto,
passa a ter ocupação de banco, sem ninguém em pé. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, secretário Adão. Então, ainda falando em ônibus, o povo gosta muito de falar nesse tema, né? Agora, em junho, no mês que vem, Adão, nós estaremos completando 2 anos de tarifa congelada em Gravataí. Até dezembro, foi o que nós compramos há pouco tempo, teremos 2 anos e meio de tarifa congelada em R$ 4,80 em Gravataí. Contra a vontade de muitos, mas congelamos o preço da tarifa por 2 anos e meio, né? Graças às negociações que fizemos. E a partir da semana que vem, estaremos distribuindo, daquele lote de passagens que nós compramos, passagens gratuitas para quem for necessitado. Tem muita gente desempregada, procurando emprego ou fazendo bico, que nem os R$ 4,80 pode pagar. Portanto, através da Secretaria de Assistência Social, em colaboração com a Secretaria de Mobilidade Urbana, estaremos entregando para todos de Gravataí que necessitem passagens gratuitas para andar no transporte coletivo da nossa cidade. 2 anos e meio de passagem congelada em R$ 4,80 e ainda faremos a entrega de passagens gratuitas para a população. Um detalhe importante quando o secretário Regis fala sobre vacina. As pessoas ficam tentando interagir, às vezes não prestam nem atenção. Vacina não é o município que compra, porque não existe vacina para vender em nenhum laboratório do mundo, a não ser para os governos federais. Né? Então só o Brasil consegue comprar vacina. Nós vacinamos com as vacinas que nós recebemos do Ministério da Saúde. Se faltou essa, se faltou aquela, se veio pouco, é o que nós recebemos e competentemente a Secretaria de Saúde aplica a vacinação da sociedade. O município não compra vacina. O município recebe do Ministério da Saúde e distribui vacina à nossa população. Então é isso. Um novo decreto está lá. Isso tudo que nós falamos aqui, no decreto, lá no site da Prefeitura, decreto 19.101/21, com todos os seus anexos. Este decreto, é importante que se saiba, pode ser modificado a qualquer hora se a condição sanitária do município alterar. Então você, somos responsáveis por manter os hábitos de higiene, né? Esses hábitos que a gente aprendeu durante a pandemia, para que a gente mantenha a economia funcionando. A economia precisa de emprego, as pessoas precisam trabalhar, nós precisamos gerar renda para todo mundo. Né? E o melhor jeito de entregar dignidade à sociedade é através do emprego. Então, toda atividade ilícita está permitida com as restrições que a gente já falou aqui. Meus amigos, muito boa noite, obrigado a todos e vamos nos cuidar. Precisamos que a economia funcione, mas com todos os cuidados necessários. Um abraço a todos.